Olá pessoal, aqui é Márcio Acabe. Neste vídeo eu quero falar sobre energia feminina e liderança feminina. Esse é um tema que nas últimas semanas me veio com muita força. E eu acordei hoje bem cedo e comecei a pesquisar sobre o assunto e, para vocês terem uma ideia, tem umas 20 telas abertas. E fazendo uma breve pesquisa, já descobri um livro chamado Liderança Chática, que está ligado ao capitalismo consciente. E aí você começa a perceber a quantidade de assunto que fala sobre esse tema. Mas o principal deles, eu acho que vale a pena vocês pesquisarem, é só pesquisar coronavírus e liderança feminina. Vocês vão cair em uma notícia da BBC, onde fala por que países liderados por mulheres se destacam no combate à pandemia. Não vou falar porque vocês podem ler depois, mas basicamente o que é que tenho percebido nessa busca? Eu acho que tem algumas palavras que são muito valorizadas nos dias de hoje, que as mulheres, na sua maioria, elas têm de uma forma supernatural: empatia, colaboração, trabalho. Quando se fala multitarefa também, apesar de que multitarefa a gente sabe que a gente não consegue focar quando a gente faz muitas coisas, mas as mulheres têm essa habilidade de conseguir ter uma visão geral. E uma vez eu assisti uma entrevista no Jô Soares, que eu não lembro direito quem foi, mas ele falava que o homem, desde o princípio das cavernas, ele saía para caçar, ele tinha que ter um foco no resultado, na caça. E as mulheres, como elas iam para a colheita, elas tinham uma visão de colheita, de coletar, de perceber. Então foi uma metáfora muito interessante, porque no Jô Soares, na entrevista, ele falava da questão do shopping, que o homem vai para o shopping, compra e vai embora. Aí a mulher tem essa visão mais de ver várias coisas. Então a gente pode usar de várias formas, mas no foco da liderança feminina, eu tenho percebido que nos últimos anos eu tenho participado de muitos cursos. Eu fiz neurolinguística, me formei em Master Practitioner em 1998 e em PNL, Master Practitioner em Programação Neurolinguística. E eu tenho feito vários cursos ao longo desses anos: psicologia positiva, investigação apreciativa, que eu tive o prazer de fazer com o próprio David Copperhider em 2002. Mas o que eu quero deixar claro é que na maioria dos cursos de autoconhecimento, de educação principalmente, a grande maioria são mulheres. Agora eu estou fazendo um curso Transforme seu olhar através da fotografia e da inteligência emocional. Muito mais mulheres. Eu fiz um curso, também foi maravilhoso esse curso, com o Rick Jarrell, que ele tem um livro chamado Como Criar o Trabalho da Sua Vida. O Rick Jarrell. Ele tem um trabalho fenomenal e teve um momento que tinha um círculo. Inclusive é só procurar no meu blog marciocabe.com.br. Se você digitar meu nome e procurar Rick Jarrell, vocês vão achar todos os assuntos que eu falo. E teve um momento marcante que foi uma roda, tinha 30 pessoas, 30 participantes, e cada um falou um minutinho sobre alguma coisa muito pessoal. E aí eu olhei para a roda e tinha só 2 homens como alunos e 28 mulheres. E recentemente eu estou muito forte com esse livro. Então, esse é o meu mantra atual, pessoal. Podem buscar, que eu tenho gravado vários vídeos sobre esse assunto, reinventando as organizações. E quais são os 3 pilares das novas organizações Teal, verde e azuladas? Autogestão, que é você trabalhar em time sem hierarquia. Integralidade, que é você ser você mesmo em qualquer ambiente. E propósito evolucionário, que é você pensar no propósito da sua causa, do que você faz, acima da sua empresa, do seu CNPJ. E esse tipo de situação, eu venho pensando que nós homens, a gente tem aqui enraizado, na maioria dos homens, a competição. Basta você olhar o futebol, que eu não gosto, não assisto, e ainda bem que meus filhos não assistem também.
O futebol é uma coisa que hoje eu vejo como uma perda de tempo. Me desculpa para quem gosta, mas mesmo para quem gosta, gostaria que vocês fizessem essa avaliação um pouco de longe. Esse mercado do futebol, de valorizar os jogadores, é uma matrix masculina. Então você pega futebol, Big Brother, UFC. O UFC então acho um absurdo também, é um gladiador dos tempos modernos. Então o que é que eu percebo? Eu sempre falo para muitas pessoas que a gestão do mundo tem que passar para as mulheres, porque nós homens claramente falhamos. E falando, para não falar de política, falar o nome daquele que não se pode falar, que tem sido uma vergonha, não tem o que defender. Não há nada que justifique pessoas que xingam, pessoas que querem se colocar como... Aliás, aqui teve uma das notícias, aliás, no meu Pinterest, eu criei um painel, um quadro chamado Liderança Feminina. Tem um dos artigos que eu li agora que fala sobre essa questão política do Donald Trump e do Jair Bolsonaro, que é a postura do ultramacho. Olha que interessante. Então acho que caiu esse insight, porque há mais de 20 anos, eu lembro que quando eu fiz Unicamp, fiz engenharia elétrica. Eu tenho uma velocidade assim muito rápida de pensamento. Aí eu lembro claramente de um momento que um amigo meu ele falou assim: Márcio, você às vezes é meio arrogante, porque você traz a ideia já pronta. Ela já está pronta. Então não tem, parece que não tem espaço para conversa. Isso foi em 1988, ou seja, faz um bom tempo. Faz um bom tempo. E eu confesso que eu fico feliz de ter a sensação que ao longo desses 30 anos, né, mais de 30 anos, hoje eu posso afirmar que eu estou muito ligado a essa questão do feminino. Acho que o que eu tenho visto, que a gente, basta nessa pesquisa aqui de menos de meia hora, a gente percebe que o sagrado feminino, essa questão da energia feminina, quando você aproxima, você liberta os dois. Tanto a mulher, que muitas vezes entra nesse ritmo por causa das empresas, aliás, as empresas laranja. Quando fala empresa laranja é porque aqui ele usa cores. Então a empresa laranja é a maioria das empresas atuais, que você não pode, tem que deixar as emoções de lado, trabalhar como máquina. Então muitas empresas estão assumindo esse papel, mas dentro de uma outra ótica do masculino. E a gente percebe que essa nova liderança, capitalismo consciente, aliás, mostram que quando você aproxima, quando você liberta, tanto para o homem quanto para a mulher, isso é libertador. Então, eu gravo esse vídeo, meu primeiro vídeo para falar sobre a questão da energia feminina e a liderança feminina, até porque eu estou em alguns grupos que a gente está conversando sobre novas lideranças. E eu estou especificamente em um grupo que está com a ideia de fazer um livro em conjunto sobre a nova liderança e está fluindo super tranquilamente. E quem me convidou para esse grupo é a Cristiane Maziero, que é uma coach fenomenal. Ela tem a Aluri Desenvolvimento, Aluri com 2 L's, dh.com.br. A Cris parece que a gente se conhece há anos, assim, de outras vidas até. Então, eu sou espírita, para quem acredita um pouco nessa linha espírita, parece que é de outras encarnações, pela sintonia e sinergia. E eu percebo que chegou a hora da gente assumir isso de verdade. Então, essa visão de... Porque assim, seria um sonho a gente imaginar que nos próximos anos a gente vai ter mais mulheres no poder. Não é necessário. Na verdade, basta a gente criar esse movimento de energia feminina. Porque mesmo quem está lá no poder, seja ele um presidente de empresa, não importa. A hora que você tem aquele insight, que dá o clique aqui, você gera a mudança. Isso é uma coisa natural, independente de onde se está, em qual posição de liderança. Então acho que se a gente quer esse movimento de começar a falar do assunto,
você vai ativar o que a gente chama de campos mórficos. Campos mórficos é uma teoria criada pelo Rupert Sheldrake, e eu adoro o Google porque basta você pesquisar. Mas basicamente é a teoria que diz que você não tem um vazio, que existe um campo de informações que faz com que as pessoas se conectem, que todos os seres vivos se conectem. Que é mais ou menos, meu alarme tocando, que é mais ou menos você pensar o seguinte: como é que aqueles cardumes de peixe ou aqueles estorninhos, aliás é maravilhoso, né? Aqueles estorninhos que eles voam e não se trombam. Como é que você tem aquela sensação, ou as mães principalmente, mais do que os pais, tem aquela sensação de algo de bom ou de ruim que acontece com o filho? A teoria dos campos mórficos diz que existe esse campo de informação que todos acessamos. E o que isso tem a ver com esse assunto? Tem a ver que você tem a teoria dos 100 macacos, que é, se você tem duas ilhas isoladas e em uma ilha os macacos começam a quebrar os cocos com as pedras, quando você chega no 100º macaco, de alguma forma essa informação chega na outra ilha e os outros macacos começam a aprender isso também. Por isso que quando a gente começa a perceber um movimento em vários pontos do mundo, com nomes diferentes, mas com a mesma intenção. A teoria, segundo a teoria dos campos mórficos, é porque isso acessa uma sintoniza e várias pessoas começam a ter o mesmo comportamento. Então eu acredito que chegou a hora da gente começar a trabalhar isso, e como youtuber, quem me conhece sabe que eu gravo de uma forma muito espontânea. Eu acho que é hora da gente colocar em prática essa coisa do sagrado feminino, da energia feminina, porque eu acho muito bacana. Inclusive no painel achei um post maravilhoso no LinkedIn, que faz um resumo das Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon é um livro fenomenal, inclusive é uma série de pequenos livros que eu li quando era adolescente. E naquela época eu confesso que eu intuitivamente achei muito legal o livro, mas se perguntar da história inteira eu não lembro. Mas basicamente as Brumas de Avalon falam sobre a energia da Mãe Terra, da Mãe Natureza. Inclusive tem a Ilha de Avalon, por isso que chama as Brumas de Avalon. E que tem essa questão da energia e da magia, e que tem como é que se diz? Esse contraste entre o masculino, que era contra, que a gente sabe da época antiga, que era a coisa das magias, das feiticeiras, e que fala que os homens esqueceram a questão do amor. Então, mas esse post é muito legal. E esse vídeo eu vou colocar sem edição mesmo, porque provavelmente eu vou colocando na descrição, que é um hábito que eu tenho. Eu coloco depois na descrição e posteriormente eu faço um artigo no meu blog, marcioalcabe.com.br. Bom, pessoal, então é isso aí. Tenho focado muito em vídeos espontâneos, assim quando acordo, que eu acho bem tranquilo. E fica o convite para fazer esse tema, porque no meu canal eu tenho feito algumas entrevistas com pessoas que conseguiram chegar e encontrar o seu Ikigai, que é a razão de viver segundo os japoneses. Esse é outro livro maravilhoso. Mas basta visitarem o site jornadaikigai.com, que é outra coisa que eu tenho paixão, que é ajudar as pessoas a descobrirem as coisas, o seu Ikigai. Gente, gratidão, energia feminina, liderança feminina, bora investir nesse conteúdo agora. Valeu, pessoal!